Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical no projeto Auxílio ao Mestre. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm nos ajudado nesta obra. Tanto orando, intercedendo, mandando uma palavra de apoio, mandando uma palavra de incentivo e compartilhando esse vídeo. Nós conseguimos, para a glória de Deus, superar a casa das 10.000 visualizações. Mas a nossa maior alegria não é a quantidade de pessoas que estão acessando o nosso material, mas são a quantidade de pessoas que estão abraçando esta visão, abraçando esta causa e compreendendo que o que estamos realizando é promover a palavra do nosso Deus. Deus abençoe o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, o seu ministério. Vamos lá então? Lição de número 7. Ética cristã e doação de órgãos. Este será o tema no qual nós iremos trabalhar hoje. É lícito doar órgãos? A Bíblia traz alguma restrição, alguma observação, alguma provação ou proibição quanto à doação de órgãos? Alguns irmãos se preocupam com esse tema em relação ao arrebatamento, à ressurreição. Será que aquele que doou um rim, um coração, um fígado, uma parte do seu corpo, após a sua partida, na ressurreição, ele vai ficar sem aquele órgão? Nós vamos analisar esse tema e avaliar sobre a ótica cristã. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: doação de órgãos, conceito geral. Nesse primeiro tópico, nós estaremos abordando sobre o conceito de doação de órgãos. O que é a doação de órgão? Qual o propósito, qual o motivo, qual a razão? Nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre doação de órgãos, o conceito geral, e vamos dar algumas inferências, não referências, porque não há na Bíblia relato de doação de órgãos, mas todavia a palavra de Deus ela é um único livro de regra de fé, da qual nós fundamentamos as nossas ideias, as nossas atitudes, as nossas decisões. E sobre a ótica bíblica, nós vamos abordar nesse primeiro tópico o conceito de doação de órgãos. Vamos lá? Subtópico de número 1. Definição de transplante. É a remoção e ou substituição de um órgão defeituoso por outro saudável. Em alguns casos específicos, somente um transplante pode salvar a vida de um paciente em estado terminal. A doação de sangue é considerada um transplante. São vários os órgãos que podem ser transplantados: fígado, pâncreas, coração, córneas, medula, pele e células troncos de pessoas adultas. O que é então transplante? Transplante é a remoção, substituição de um órgão defeituoso que não está funcionando perfeitamente, e pelo avanço da ciência é possível
colocar ou introduzir um outro órgão no lugar daquele que não está funcionando perfeitamente. Um exemplo, pessoas que tratam hemodiálise, que os rins não filtram o sangue. Ele precisa várias vezes na semana ficar ligado àquela máquina e fica na fila esperando um órgão que seja compatível com seu tipo sanguíneo para fazer ali um transplante, ter um outro rim para que possa funcionar perfeitamente. O fígado é um outro órgão também que pode ser doado. Há casos que o fígado ele pode ser cortado ao meio, colocado na pessoa que tem deficiência, o fígado não funciona, a pessoa normalmente ela fica toda meio que amarela ou meio esverdeada, porque o fígado não funciona perfeitamente. Então, o transplante, ele se faz necessário quando o organismo, algum determinado órgão da pessoa não funciona devidamente. Após todas as tentativas e possibilidades de tratamento, chega-se à conclusão que somente um transplante pode devolver à pessoa uma vida normal ou, em caso mais extremo, salvar-lhe a vida. Como é caso de pessoas que precisam de um doador, de um coração, de pulmão, de pâncreas, medula, pele, células, troncos aqui de pessoas adultas. Então, é possível pegar as células, troncos de pessoas adultas. Então, isto é o transplante. É substituir um órgão defeituoso que coloca a vida da pessoa em risco ou a sua normalidade por um outro órgão compatível com o tipo sanguíneo da pessoa. Amém? Eu acho que sobre isso não há nenhuma dificuldade. Vamos prosseguir então na nossa lição? Subtópico de número 2. Conceito de doação na Bíblia. Não há na Bíblia nenhum versículo que trate especificamente acerca da doação de órgãos. Todavia, o conceito de se dar, doar, ou mesmo de se sacrificar pelo bem-estar do outro está em toda a Bíblia. O que precisa ser levado em consideração é a motivação do doador, se o mesmo faz por genuíno amor ou por razões até então desconhecidas. Meu querido, na Bíblia, se você procurar, você não vai ver lá transfusão de sangue, doação de rins, doação de pele, doação de medula, de fígado. Nós não vamos ver isso na Bíblia, porque nós precisamos compreender que isso aí se trata de uma ciência mais moderna. Então, há algum versículo na Bíblia que fale abertamente, claramente? Não, a Bíblia ela não fala nem proibindo e nem permitindo a doação de órgãos. Agora, o que eu preciso entender, por uma questão de inferência, não é aquilo que está escrito explicitamente, mas ao longo de toda a Bíblia, o conceito de se dar, de se doar, de se sacrificar pelo bem-estar do outro, ele está implícito em toda a Bíblia. Nós observamos homens e mulheres que se doaram a alguém, que se entregaram à causa do Senhor. Nosso Senhor Jesus, ele se deu, ele se doou pelos nossos pecados. Nós vamos ver que José, todo o sacrifício que ele passou foi com uma forma dele se doar, se sacrificar, tudo que ele passou. Então, o conceito de doar,
de sacrificar pelo bem-estar do próximo, do outro, ele está implícito em toda a Bíblia. Aí eu faço uma ressalva: em se tratando de doação de órgãos, o que precisa ser levado em consideração é a motivação do doador. Se ele está fazendo esta doação por motivos nobres, motivado pelo amor e pelo desejo do bem-estar do outro. É aquele famoso fazer o bem sem olhar a quem. Porque alguém pode fazer um bom gesto, fazer a doação, mas por motivações ilícitas e vergonhosas, como é o caso de pessoas que vendem órgãos, que o mercado negro pegam crianças, sacrificam para vender órgãos. Crianças são sequestradas, pessoas raptadas, sacrificadas, tirados órgãos para que possa servir pessoas que estão na fila de espera. Quem tem muito dinheiro, poder aquisitivo, no Brasil se compra tudo, neste mundo vende-se rins, órgãos para aqueles que não ficam na fila de espera, que podem pagar. Existe aqueles que podem pagar e aqueles que vendem. Então é preciso avaliar se não está se fazendo um comércio, uma negociata que envolve uma relação comercial. O dinheiro acima de tudo. Mas a doação, ela é legítima, segundo a ótica bíblica, você se sacrificar pelo bem-estar do próximo. Amém? Vamos prosseguir então na nossa lição? A doação de si mesmo. Pertencemos a Deus. Deus espera de todo cristão uma doação completa e irrestrita de si mesmo a Ele. Do contrário, o sacrifício será apenas parcial. Há quem viva de forma a pensar que Deus está interessado apenas no coração da pessoa e nada mais. Deus está interessado no ser humano como um todo, corpo, alma e espírito. Observa o seguinte: a doação de si mesmo, pertencemos a Deus. Deus, Ele espera que nós nos doemos a Ele, façamos uma doação por completa. Deus não está interessado em partes do homem. Há pessoas que vivem como se Deus tivesse interessado apenas no coração. Meu irmão, Deus só quer o coração e nada mais. O que importa é o meu coração. Então a pessoa ela vive uma ideologia de vida onde para ele o pecado, a fornicação, as baladas, a sentar à mesa dos escarnecedores, comer das migalhas dos porcos, pular no chiqueiro do inferno que esse mundo oferece, para ele não tem problema, porque afinal Deus está interessado apenas no coração. Mas o meu coração é sincero com Deus. Eu quero dizer que o Deus da Bíblia, Ele está interessado no homem num todo, não somente em parte. A redenção de Jesus envolve corpo, alma e espírito. Jesus, Ele não redimiu apenas o espírito do homem, mas o corpo, a alma e o espírito. O que eu faço com o meu corpo, Deus está interessado, porque a Bíblia fala que o meu corpo e o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Não existe doação parcial. Jesus, ele quer ser Salvador, mas ele quer ser também Senhor. Salvador é aquele que perdoa os nossos pecados. Senhor é aquele que comanda, dirige, tem poder, tem domínio sobre toda a nossa vida.
Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então não existe esta conversa, essa doação somente do coração. Deus só quer o coração. Deus sabe que o meu coração é verdadeiro e é sincero. Meu querido, eu não conheço o coração de ninguém, mas a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está do que está cheio no coração. Os meus atos, o meu comportamento, eles refletem aquilo que está no meu coração. Eu não consigo acreditar que alguém professe a fé em Jesus Cristo ser um servo verdadeiro se ele vive uma vida pautada na mentira, no engano, na falsidade, interpretando um papel. Isso é preocupante, porque há pessoas que pensam que Deus está interessado somente na sua alma, somente no seu espírito, e o corpo ele pode fazer aquilo que ele bem entender. E é um equívoco. Deus está interessado no homem num todo e não somente em parte. Eu quero deixar um texto bíblico para fundamentar o que eu estou afirmando. Vamos lá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus, ele tem interesse e o desejo de nos santificar em tudo. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Olha a lista da Bíblia. Começa uma santificação de dentro para fora. Eu não consigo ver se a alma e o espírito de alguém é santo, mas se ele de fato tem uma vida santificada, isto vai ser refletido no seu comportamento moral, no seu comportamento sexual, na sua forma de se vestir, na sua forma de agir, na sua forma de falar. E ele vai adiante. O corpo sejam plenamente conservado. Está falando aqui de plenitude, num homem num todo. Não existe esta questão, essa ideologia de acreditar que Deus está interessado apenas no coração. O que importa para Deus é o coração. O corpo, Deus sabe que eu sou fraco, irmãos. Doação para Deus é por completo. Ou você dá tudo ou você não dá nada. Por que Caim foi reprovado? Caim foi reprovado porque Deus viu que aquele ato dele de doação não era pela motivação correta. Ele estava fazendo aquilo de forma formal, banal, de qualquer maneira. Enquanto Abel fez com dedicação, com zelo. Ananias e Safira fizeram também uma doação. Deus reprovou. Então não é tudo que se apresenta a Deus que ele vai aceitar. Quando chega um fogo estranho no altar para oferecer a Deus, Deus ele rejeita. Na verdade, ele até mata quando se oferece algo para ele que é impuro. Você pode oferecer o melhor e acaba oferecendo algo danificado em parte a Deus e não o todo. Amém, meu querido? Encerramos aqui o tópico de número 1 da nossa lição e já vamos para o tópico de número 2 da nossa lição. Exemplos de doação na Bíblia. Nesse tópico, nós vamos destacar alguns exemplos de doação. Mas não é doação de rins, de fígado, de órgão, de partes, não. Nós vamos dar alguns exemplos de pessoas que se doaram por completo a alguma pessoa, a alguma causa. Então, como eu já disse, implicitamente, a doação de órgãos, nós encontramos amparo bíblico na palavra de Deus.
não está lá explícito, olha, você pode doar um órgão, mas nós vamos observar nesse tópico algumas pessoas que agiram motivadas pelo desejo de ajudar, de se doar ao seu semelhante, visando o bem-estar do outro. Vamos lá? Subtópico de número 1. O exemplo dos Gálatas. Os irmãos desta igreja estavam comovidos pela situação adversa na qual Paulo se encontrava. Eles se esforçaram ao máximo para que Paulo se sentisse amado no meio deles. O carinho e a demonstração de amor dos Gálatas não resolveu o problema do apóstolo, mas foi o suficiente para que esse se sentisse amado, honrado e valorizado. Aqui nós observamos que os irmãos em Gálatas, eles foram o primeiro campo que Paulo abriu. Foi a primeira igreja que Paulo fundou na sua primeira viagem missionária. E lá chegando, Paulo apresentava alguns problemas. Alguns entendem que era um problema de saúde, mas a Bíblia não deixa clara essa questão. Se era de fato um problema de saúde, alguma coisa relacionada com as vistas, mas fato é que os irmãos de Gálatas, eles perceberam que Paulo tinha uma dificuldade, algum problema, que isso ficou notório no meio deles. E esses irmãos, eles não reprovaram Paulo, não questionaram, cadê o teu Deus que você prega, que diz que faz, acontece você nessa situação? A atitude dos Gálatas não foi de reprovar, questionar Paulo na sua fraqueza, porque a Bíblia fala lá em Coríntios que ele orou a Deus por 3 vezes para que tirasse aquele espinho na carne. Eu não sei que espinho é este, eu vou saber na eternidade. Mas fato é que aqueles irmãos se esforçaram ao máximo para que Paulo se sentisse amado, querido, desejado no meio deles. Observamos que o carinho deles e a demonstração de amor não resolveu o problema da enfermidade de Paulo, mas surtiu um outro efeito, um efeito psicológico, emocional. Paulo se sentiu amado, honrado, valorizado e respeitado pelos irmãos daquela igreja. Então, muitas vezes há pessoas que nós iremos nos deparar ao longo da caminhada, que elas estarão enfrentando problemas, adversidades, dificuldades, e nós não iremos conseguir resolver o problema, ainda que nós oremos a Deus, nós busquemos a presença de Deus. No caso de Paulo, Deus não tirou o espinho da carne. Deus não tirou o espinho da carne, porém, Deus o tornou mais forte para suportar aquele sofrimento, aquela situação adversa. E nós temos que estar preparados para enfrentar essa situação. A pessoa que, por mais que nós desejamos-lhe o bem, Deus, em dado momento, Ele não vai atender a nossa oração. E não é uma questão de fé. É uma questão de propósito, é uma questão da soberania de Deus. Deus decidiu não atender, porque Ele tinha um propósito para que Paulo vivesse na dependência. Mas observa que a atitude dos irmãos, ela serviu para fortalecer a fé de Paulo. Ele se sentiu amado, respeitado, valorizado. Quando nós não pudermos mudar a situação da saúde, a situação financeira, a realidade que alguém está enfrentando no momento de adversidade, nós podemos doar a esta pessoa o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção, visitá-las, ligar, se fazer presente. Isso não cura a doença no corpo, mas fortalece a alma e fortalece o espírito. Amém, meu amado? Vamos prosseguir então na nossa lição.
eu destaco o seguinte: reconhecimento versus atitude. Noemi foi um instrumento usado para levar Ruth ao conhecimento de Deus. Desde então, ambas ficaram ligadas pelo vínculo da gratidão e não mais pelo grau de parentesco. Em face do sofrimento da ex-sogra, Ruth, movida pelo sentimento de gratidão, decidiu se doar incondicionalmente àquela que fora bênção de Deus em sua vida. Eu falo aqui agora de reconhecimento e atitude. Ruth e Noemi. Noemi, ela vai, prega para Ruth na terra dos Moabitas, morre o marido dela, de Noemi, morre os 2 filhos, e ela agora se vê numa situação de desespero. Ela estava cercada de morte, os filhos morreram, o marido morreu, e ela estava agora num momento de tristeza profunda. E agora, o vínculo que ligava essas mulheres, o grau de parentesco, porque era sogra e nora, não havia mais nenhum grau de parentesco, vínculo entre elas. O único vínculo que existia entre elas agora era o vínculo da gratidão e do reconhecimento. Ruth reconheceu que ela passou a ter conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, a partir do trabalho exercido por Noemi, que pregava para ela, que ensinava para ela, falava do Deus de Israel, das suas leis, dos seus mandamentos, dos seus estatutos. E agora, quando ela vê a sogra ou a ex-sogra numa situação difícil, desesperadora, porque ela já estava com a idade avançada, não poderia ter mais filhos, contrair matrimônio, não havia cesta básica dado pelo governo, plano assistencial, Bolsa Família, Bolsa isso, plano de previdência social. Ela estava agora totalmente desamparada. Movida agora por um sentimento de gratidão, Ruth decide se doar. Ela se doou, ela abriu mão dos seus interesses para abraçar a causa daquela mulher que estava vivendo um momento de desespero, ela estava deprimida, ela estava vivendo um momento de crise na fé. E ela se dedica a essa mulher, ela se doa a esta mulher. E o que a motivou? Sentimento de gratidão e de reconhecimento. E eu quero destacar aqui um texto muito lido em casamentos, quando se faz o juramento, mas esse voto foi feito entre 2 mulheres, entre uma ex-nora para sua ex-sogra. Vamos lá? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Que voto lindo, maravilhoso, de compromisso. Alguém que decide se doar. Ela diz: olha, eu vou abandonar os meus pais, a minha família, minhas tradições, as minhas crenças, porque eu me sinto pertencente ao teu povo, ideologicamente falando. Acerca da fé, eu não consigo mais acreditar em tudo que me foi ensinado desde a minha infância. O teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ela faz uma profissão, uma declaração de fé, porque ela foi impactada pelo testemunho de Noemi. Meu querido, nós precisamos ter esse sentimento de gratidão, de valorizar, de abençoar, de estender a mão
para aqueles que em dado momento foram uma bênção na nossa vida e quem sabe hoje encontra-se desviado, teve alguma queda moral, alguma crise espiritual. Nós precisamos ter esse sentimento de gratidão, esse sentimento que nos liga, de nós nos doarmos a alguém, sem interesses, sem visar vantagens pessoais, mas com visão de gratidão. Nós precisamos nos doar. E Ruth e Noemi é dos maiores exemplos na Bíblia quando o assunto é doação, se doar a alguém. Vamos prosseguir na nossa lição? Subtópico de número 2, o desprendimento de Paulo. O verdadeiro ministro do Evangelho se doa pela causa, tendo em vista agradar aquele que o vocacionou. Sua preocupação é a de enriquecer o Evangelho e não o contrário. Ser ministro de Deus não é uma profissão, e sim uma divina vocação. O verdadeiro Evangelho não existe sem a cruz. Ser ministro do Evangelho é correr riscos, é falar a verdade de Deus, ainda que lhe custe a própria vida. Ser ministro do Evangelho não é status, é se doar como um aroma suave e agradável a Deus. A vida de Paulo foi isso, meu amado. Hoje nós vemos os ministros popstar. Hoje nós vemos pregadores famosos, ministros com título de pregador ou preletor internacional. E eu olho para a vida de Paulo, o desprendimento de Paulo, que ser ministro de Deus é se doar à causa do Evangelho, tendo como objetivo não a sua autopromoção, não agradar a homens trazendo mensagem para amassagear o ego de crentes que não querem viver uma vida pura, santa, mas é agradar aquele que o chamou, aquele que o vocacionou. A palavra de Deus, ela incomoda quando a pregação de um ministro, ela não incomoda, ela somente alegra, amassageia o ego, a estima das pessoas. Eu fico preocupado com esse tipo de pregador, porque o verdadeiro pregador, ele tem como objetivo agradar aquele que o vocacionou. A sua preocupação é a de enriquecer o Evangelho e não o contrário. O que nós observamos que muitos estão preocupados em se enriquecer do Evangelho. E está acontecendo recentemente, aconteceu aí nos Gideões 2018, uma polêmica envolvendo os 2 deputados federais que são crentes em Jesus Cristo. O pastor Marco Feliciano e Cabo Daciolo. Meu amado, eu admiro, respeito a pessoa do Cabo Daciolo. Esse homem, ele deixa demonstrar, não sei se é verdadeiro ou não, mas ele deixa transparecer sinceridade naquilo que ele fala. E particularmente, eu acredito que Deus usou aquele homem sim, lá nos Gideões, para falar verdades, porque pregador contratado com mensagem combinada para profetizar bênção, declarar vitória e prosperidade, isso aí até o descrente faz se ele for ensinado. Não precisa ser crente para pregar bênção e prosperidade, não. Até o descrente prega isso. Mas para pregar aquilo que ninguém quer ouvir, um discurso, uma mensagem que não é muito popular, que confronta uma instituição,
E eu tenho minhas reservas relacionadas a esta instituição e o seu objetivo, que com o passar do tempo parece que foi se perdendo. Quanto ao Marco Feliciano, eu sou jornalista. Eu faço uma leitura do discurso dele. E o discurso dele é o discurso de político. É o discurso daquele que quer agradar a maioria, porque estamos num ano eleitoral. E o Cabo Daciolo, se ele tivesse pretensões políticas, o discurso dele seria outro. Eu compreendo que ali há dois discursos. Um que fala com o objetivo de agradar a Deus e o outro que fala com o objetivo de apoiar uma instituição que foi para ele um trampolim para o sucesso, para abrir-lhe as portas para pregar para o Brasil inteiro. E em muitos casos eu reprovava algumas mensagens, ideologias transmitidas pelo Marco Feliciano. Falo isso com temor de Deus, porque eu conheço a palavra de Deus. Ele não se preocupa, Paulo não se preocupou em acumular bens, riquezas. Ele não preocupou em se enriquecer, do contrário, ele enriqueceu o evangelho. Ser ministro não é status, é chamada, é vocação. Ser ministro não é necessariamente ser aplaudido, ter sucesso aqui nesse mundo. Ser ministro é ter a coragem de falar a verdade de Deus. Doa a quem doer. Então, ser ministro é se envolver, é se doar, é estar no centro da vontade de Deus, é se doar como um aroma suave e agradável a Deus. É ser semelhante a um João Batista. Ele morre, mas prega a verdade que Deus colocou em seu coração. Essas mensagens para mexer com plateia. E eu vou falar uma coisa aqui. O nosso povo da Assembleia de Deus, quando lida com multidões, é muito fácil você manipular uma multidão. É muito fácil você mexer com as emoções de uma multidão. Eu quero ver mexer com a razão, com o entendimento, o culto racional. Então, diante desse episódio, eu faço a leitura do discurso de um e o discurso de outro. Mas o melhor remédio para isso chama-se o tempo. O tempo mostrará se a mensagem do Cabo Daciolo é verdadeira, se ele falou da parte de Deus ou não. E aquele que se apresentou para defender a instituição Gideões, que fala como um político que já foi tantas vezes favorecido por esta instituição, eu não acredito que ele levantaria para falar contra essa instituição, por mais desviada que ela estivesse do seu propósito. Então eu tenho Paulo como um referencial de conduta, de atitude. Ele dizia, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição? Subtópico de número 3. A doação suprema de Cristo. Jesus foi o maior exemplo de doação jamais visto na história humana. Ele não doou apenas um órgão somente. Ele se deu por completo para salvar pessoas portadoras de uma enfermidade mortal que as conduziria a uma morte física e espiritual, a saber, o pecado. Ele foi o remédio moído e esmagado. Seu sangue nos regenerou e nos fez de novo. O maior exemplo de doação que nós temos na história da humanidade foi o sacrifício de Jesus. Ele se doou. Ele diz que a minha vida ninguém a toma. Eu a dou. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele.
Era impossível que alguém tirasse a vida dele, porque ele é a vida e ele doou a vida dele. Por quê? Nós todos estávamos com uma doença que nos debilitava, uma doença mortal e uma doença silenciosa, que é o pecado. Uma doença que nos conduziria tanto à morte física como a pior das mortes, que é a morte espiritual. E essa doença é o pecado. Então Jesus, ele veio para morrer, ele se doou por nós, ele foi o remédio que foi esmagado, moído, e deles brotou sangue, colocaram-lhe uma coroa de espinho, chicotearam-no, humilharam, bateram, ele verteu sangue na cruz do Calvário, e este sangue, ele é o remédio para a cura da enfermidade chamado pecado. Ele não doou apenas um órgão, ele doou a sua vida. E através do seu sacrifício, do seu sangue, nós somos regenerados. Sabe o que é regenerado? É fazer de novo. Aquela doença mortal que nos debilitava, ela nos deu, agora ela saiu e nós temos uma nova vida e nós somos agora nova criatura. É por isso que a Bíblia afirma que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou, nos purifica e continuará nos purificando de todo pecado confessado e abandonado. Amém, meu amado? Quero deixar um texto bíblico para fundamentar o que eu falo do sacrifício de Jesus. Está no livro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu amado, esse texto fala que Cristo foi moído pelas nossas transgressões. O que é moer? Quando você pega uma determinada planta para extrair dela e fazer dela um remédio, você vai o que? Socar. Você vai moer, você vai amassar, você vai quebrar. É o que a Bíblia está dizendo, que ele foi moído, esmagado, para ser um remédio, para tratar as nossas iniquidades, os nossos pecados, a pior de todas as doenças, a doença do pecado, a lepra do pecado. Ele não doou apenas um órgão, a pele, para restaurar a nossa pele do pecado. Ele começou de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. A regeneração, a redenção e a salvação, ela envolve corpo, alma e espírito. E Cristo foi o remédio que Deus usou para tratar a doença chamada pecado. Amém, amados? Vamos então para o tópico de número 3 da nossa lição. Doar órgãos é um ato de amor. Vamos analisar agora nesse último tópico que doar órgãos é um ato de amor. Não é nenhum pecado, não há nenhuma condenação ou restrição bíblica quanto à prática de doar órgãos, desde que a motivação seja o bem-estar do outro, fazer o bem sem olhar a quem. Agora, o que precisamos avaliar é a motivação, mas o ato em si, ele não é proibido pela Bíblia, mas alguém pode fazê-lo pelas motivações que Deus reprova. Vamos lá então?
Primeiro subtópico: o princípio da empatia e solidariedade. É preciso se colocar no lugar daquele que padece de uma enfermidade sem cura, que está ligado a uma máquina para filtrar-lhe o sangue, que se vê impossibilitado de ter uma vida normal. Visitar os enfermos e orar a Deus pedindo a cura é muito importante. Mas será que Deus não nos capacitou para sermos a resposta da oração a estes? Meu querido, pensa comigo. O princípio da doação está fundamentado na empatia e solidariedade. É você se colocar no lugar do outro. A Bíblia fala que nós devemos fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem por nós. Então, a empatia me leva a me colocar no lugar daquela pessoa que se encontra ali no leito de hospital debilitada, precisando de um transplante, de uma doação. Então, eu pergunto para vocês, já que nós somos chamados por Deus somente para orar por essas pessoas, impor as mãos e interceder por elas, será que Deus não nos capacitou para sermos a resposta da oração para estas pessoas? Será que Deus não requer algo além da igreja? Que a igreja ela tem a visão de se doar, não somente através do evangelismo, da oração, do ciclo de oração, mas um evangelho com atitude, com demonstração visível, física, da expressão do amor desse evangelho que nós pregamos? Será que nós não podemos doar os nossos órgãos, conforme prevê a lei, doar os rins, doar parte do fígado, porque depois ele vai se regenerar, deixar escrito no nosso documento de identidade e de comunicar à família que na nossa morte, na nossa ausência, todos os nossos órgãos que puderem ser doados, que assim o sejam, para diminuir a fila de espera de pessoas que morrem. Mais de 22 mil pessoas morrem por ano esperando um doador. E a igreja ela tem um papel muito importante diante desse quadro. Será que fomos chamados somente para orar ou fomos também capacitados por Deus para sermos a resposta da oração para estas pessoas? Pense nisso. Eu acredito que podemos fazer mais. Vamos lá a um outro momento da nossa lição. A ressurreição dos salvos. Hoje, com a ascensão das novas tecnologias e os recursos avançados da ciência, de certa forma fica mais fácil compreender o milagre da ressurreição do corpo. É possível, através de uma única célula, fazer a clonagem de um corpo. Se a ciência humana assim o pode fazer, que dirá então o poder de Deus? Todos receberão de Deus um corpo totalmente novo e glorificado. Eu quero destacar o seguinte: hoje, com as novas tecnologias, a ascensão da ciência e da saúde, da medicina, esses avanços, eles hoje me propiciam e me levam a acreditar cada vez mais na escatologia bíblica e, em especial, na ressurreição dos mortos. Hoje é comprovado pela ciência que, através de uma única célula, quem lembra da ovelha Dolly? Que foi tirada uma célula dela, tecidos dela, e foi reproduzida uma outra ovelha. Porém, trata-se ainda de um processo de pesquisa, de uma ciência em desenvolvimento, mas é possível. Através de uma única célula, ela tem ali todo o código genético, todo o mapa para fazer uma clonagem. Meu querido, se a ciência humana, que é limitada, consegue
e comprova que é possível fazer uma clonagem a partir de uma única célula, imagino que Deus não pode fazer através dos restos mortais de alguém que está lá na sepultura. Mas você vai me dizer, mas irmão Mauro, e aqueles que morreram queimados? Te apresento uma outra lei da ciência, que na natureza nada se destrói, tudo se transforma. Aquele corpo que foi queimado, incinerado, que virou pó e cinza, ele não se perdeu. Deus sabe onde estão as moléculas e pegar esses elementos e trazer esse corpo à vida novamente. Meu querido, e vamos falar uma coisa? Há muitos crentes que ficam preocupados, eu não posso doar meus rins, o meu coração, o meu fígado, porque no ato do arrebatamento, da ressurreição, eu vou ser ressuscitado sem fígado, sem rins, sem coração. Irmão, isso é meninice, isso é imaturidade cristã, teológica, falta de ensino bíblico. Quem diz que no céu eu vou respirar com esse pulmão? Quem diz que no céu eu vou precisar desses rins? Quem diz que no céu eu vou precisar das córneas? Quem diz que no céu eu vou precisar de algum desses órgãos? A Bíblia afirma que nós receberemos um corpo glorificado, é um novo corpo. E não importa, meu querido, se foi comido por peixe, por leões, que morreu, foi queimado, incinerado, está debaixo da terra. A Bíblia afirma que no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Esse é o Deus que nós servimos. Então não há nenhuma restrição bíblica quanto à doação de órgãos, desde que seja feito de forma criteriosa, dentro da lei, com a motivação correta. Amém? Vamos prosseguir então na nossa lição? Subtópico de número 2. O princípio do verdadeiro amor. Tiago adverte acerca da religião marcada pela muita formalidade e pouca essência do amor de Deus. Para ele, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca por omissão. Seria oportuno que a CGADB trabalhasse junto à membresia das igrejas a conscientização da importância de se doar órgãos às pessoas que estão nas filas da morte, à espera por um doador. Meu amado, eu quero destacar aqui esse ponto que seria muito importante nós sairmos do campo da teoria, que nós estamos tratando nesse trimestre vários assuntos aí que envolvem a sociedade. É um trimestre que aborda muitas questões sociológicas, que é o estudo da sociedade. Que a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, quem sabe o Congresso Os Gideões, que tem visão missionária, que essas instituições encabeçasse esse movimento de mobilizar os membros da Assembleia de Deus e depois, quem sabe, influenciar as outras convenções batista, presbiteriana, eu não sei como isso funciona lá, mas vou me limitar a falar de nós aqui. Encabeçasse o movimento de levar, motivar, conscientizar o nosso povo e a nossa membresia da importância de doar órgãos para aqueles que estão nas filas da morte, esperando um doador. Muitos que vão morrer, alguns perdem um ente querido e vai enterrar esse familiar, um jovem que morreu acometido de um acidente, de um desastre, e aí tem órgãos ali que poderiam ser doados, mas nós não temos essa cultura, esta visão. Eu faço aqui essa proposta, que chegue até a CGADB, que chegue também aos Gideões, porque isso é pregar o Evangelho. E Tiago fala que
aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca pela omissão. Poderia fazer o bem e não faz. Que esta lição ela seja um trampolim, como que venha impulsionar a nossa instituição, a nossa membresia a despertar para essa responsabilidade social da igreja, que é doar órgãos, que não há nenhuma restrição quanto a esta prática. Amém? Encerramos aqui a nossa lição e eu gostaria de orar com você. Vamos lá? Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta lição, por mais esta oportunidade, por tudo que aprendemos aqui na Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a Ti. Nós pedimos ao Senhor que ensina-nos a influenciar esta sociedade. Ensina-nos a demonstrar o amor. Que nós não sejamos apenas aquelas pessoas que estão no leito da enfermidade para orar por aqueles que estão na cama, que estão acometidos de uma enfermidade, que não há uma outra saída que não seja a doação de um órgão. Desperta a nossa membresia, a nossa instituição para levantar esta bandeira, para doarmos aquilo, meu Deus, que não nos fará falta, mas que sejamos movidos por um sentimento de amor, um desejo de ver o bem-estar do outro, de forma a pregar o Evangelho e demonstrar esse Evangelho através de ato, através de comportamento, através de um gesto de doação. Meu Deus, prepara o teu povo, santifica a tua igreja para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Senhor, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E permitindo Ele, estaremos voltando na semana que vem. Isto, se não houver o arrebatamento. Porque em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu me alegro, porque eu tenho a certeza que você também não estará aqui para assistir a próxima lição. Nós nos encontraremos por sobre as nuvens com o nosso Senhor Jesus, com o corpo glorificado, tudo novo, bonito e maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. E não esqueça, ajude-nos, compartilhe esse vídeo. Se essa mensagem falou o seu coração e você compreende que esse projeto é um projeto de Deus para as nossas vidas. Fique na paz, em nome de Jesus.